Olá, o governo Lula completou 2 meses, um período que foi muito turbulento. Parece que aconteceu muito mais coisa do que de fato ocorreu em janeiro e fevereiro. Na primeira semana, a gente teve talvez o maior atentado contra a nossa democracia desde o fim da ditadura. Teve o lançamento de projetos basilares do que vão ser esse governo, algumas iniciativas reiniciadas, algumas coisas já novas. E teve também a bateção de cabeça normal de qualquer governo que está começando. A minha entrevistada, que eu pedi justamente por esses 2 meses de governo recém-completos para conversar comigo, ela está no meio de uma dessas histórias que ela vai dizer que não foi bateção de cabeça, vai dizer certamente outras coisas, e estou, claro, como sempre, disposto a mudar de opinião. Gleisi Hoffmann. Boa tarde, muito obrigado por me receber aqui na sede do PT, no Diretório Nacional. A bateção de cabeça, claro, que eu fiz referência, foi em relação ao tema mais importante dessa semana, que foi a reoneração dos combustíveis. Como que você julga essa decisão do Lula, Gleisi? Não, primeiro eu quero dizer que não foi bateção de cabeça. Eu falei que ela ia, claro eu falei que ela ia negar. Mas, gente, nós temos opiniões e as opiniões são para ser manifestadas. Eu sou presidente de um partido, a gente debate os temas, discute e manifesta as opiniões. E, obviamente, que o ministro Haddad tinha a opinião dele, a construção dele sobre o tema. Então, acho legítimo e acho bom que isso aconteça. E vejo que o presidente Lula conduziu da melhor forma para tentar minorar o impacto que teria a reoneração no preço da gasolina. Então, nós tivemos uma solução que foi uma solução mediada pelo presidente, considerando a questão da reoneração, mas também considerando que tem que segurar esse preço, né? Não tem por que agora a gente fazer um aumento da gasolina que prejudica a população, né? Você está falando de combustível fóssil, mas é ainda utilizado pelo Brasil, pela maioria das pessoas, afeta muito a classe média e tem impacto na inflação. Você falou um pouquinho no discurso seu da festa do PT, como que você enxerga que é papel do PT ampliar a discussão econômica. A discussão econômica ela é majoritariamente favorável a uma visão de mercado, né, uma visão fiscalista, uma visão pró-mercado, de uma maneira geral, e que você entende que é papel do Partido dos Trabalhadores suscitar pelo menos a discussão. Não, primeiro dizer o seguinte, o PT é um dos partidos que compõem a base, né? Nós temos vários outros partidos, mas com certeza é o maior partido e é o partido do presidente da República. E quando nós fizemos a campanha, toda a linha da nossa campanha foi na linha, no sentido desenvolvimentista do Estado, e não fiscalista do Estado. O presidente Lula disse, eu quero gerar emprego, quero renda, quero crescimento, quero retomar obras, fazer investimentos, resgatar programas sociais. Foi esse projeto que ganhou nas urnas, né? Então, eu sinto que o PT é guardião desse projeto, sendo o partido do presidente da República e sendo um dos principais partidos de composição da base. E nós queremos que esse governo dê certo. Ele precisa dar certo pelo bem do Brasil e vai dar certo pela experiência que tem o presidente Lula, pela dedicação que ele tem. Ele está muito bem no comando do governo, está muito bem. Então, vai dar certo. Então, é papel do PT, como guardião desse projeto que ganhou a eleição, colocar essa discussão sempre na mesa. Porque eu sei como funciona o governo, as pressões que vêm. O mercado não ganhou a eleição, mas o mercado pressiona o tempo inteiro. Fala o tempo inteiro, pressiona o tempo inteiro. A equipe econômica. A equipe econômica e o governo, como um todo, que tem que ter sobre o fiscalismo, sobre juros, sobre... Então, tem que ter um contraponto nisso. Não pode o mercado ficar falando sozinho, pressionando, achando que tem razão. O mercado não ganhou a eleição. Nesses 2 extremos, de uma maneira simplista, de uma visão ortodoxa do mercado, majoritariamente presente no mercado, e uma visão desenvolvimentista, que historicamente é a visão do PT, nesses 2 extremos, em qual posição você considera que o ministro Fernando Haddad está hoje? O ministro tem uma grande responsabilidade. Ser ministro da Fazenda não é uma coisa simples. E ele sabe que as posições que ele tem, a forma como ele se conduz, tem impacto, né? Tem impacto nos resultados do mercado, tem impacto no dólar, tem impacto na bolsa, enfim. Então, ele tem muito cuidado no conduzir, está correto o papel dele. Agora, nós temos que também fazer essa contraposição para que haja uma mediação disso, né? Ou pelo menos que o projeto que foi vencedor seja aquele projeto que, de fato, a gente possa fazer a condução do país. E ele está mais próximo de qual lado? Você está querendo que eu avalie o Haddad? Sim, ué. Não, eu acho que hoje o ministro Fernando Haddad está com uma visão mais próxima
ou tentando mediar com o mercado, que é um papel que lhe cabe como ministro da Fazenda também. Sim, mas você considera que ele segue fiel aos ideais do PT? Ele é do PT, Por né? isso Foi que nosso eu candidato, ele é do né? PT, ele sabe que precisamos entregar resultado e a coisa mais importante é que ele, com certeza, e ele disse isso na entrevista ontem, quem decide é o presidente Lula. Então ele vai implementar a política que o presidente Lula definir. Eu estou insistindo nesse ponto do Haddad porque uma versão que correu na imprensa essa semana e que alguns jornalistas analisaram dessa maneira é de que teria havido ou estaria havendo uma guerra entre você e o Fernando Haddad. Hoje, como está a relação de vocês? Vocês falaram, por exemplo, depois da decisão? Não falei com ele depois da decisão, mas é uma relação tranquila, nós não estamos brigados, né? O fato de... A imprensa explorou muito algo que eu acho que é uma bobagem, a área econômica e a área política do governo. Isso não existe. Toda decisão de um governo é política. Não tem decisão apolítica, não tem decisão eminentemente técnica. Toda a decisão é política. Então não tem área política, área econômica. Tem, sim, debates dentro de um governo que é um governo de coalizão que tem disputa de posição. E que ele tenta fazer o equilíbrio nessa disputa. Agora, quem decide, quem dá a linha, quem mostra o rumo é o presidente Lula. E o PT, como eu te disse, é guardião desse projeto, né, que ganhou as eleições, que é esse projeto com visão desenvolvimentista, e nós vamos sempre nos colocar defendendo isso, porque acreditamos que isso é o melhor para o Brasil. Então você não bloqueou o Haddad no Zap? Imagine! Essa taxa de juros absurda. Então, as pessoas disso que eu queria falar. Crescimento tem a ver com taxa de juros tem a ver com Banco Central tem a ver com a situação do Roberto Campos Neto. Hoje, como que está essa relação do governo com o Roberto Campos Neto? Eu não sei. Eu não estou tendo relação com ele, também não conversei. Não sei como é que está a relação. Mas é um absurdo uma taxa de juros de 13,75. Está gerando desvantagem competitiva para o Brasil. É contra o Brasil. Eu acho que ele tinha que pedir para sair do Banco Central. Ele não tem nada a ver com esse projeto que ganhou nas urnas. Nós precisamos ter um Banco Central que cumpra o seu papel, que é de controle da inflação, mas também de geração de emprego, que está lá na lei da autonomia, também de desenvolvimento, que cumpra esse papel, mas que não estrangule o país. Não está certo o que ele está fazendo. Estou te dizendo, estão dizendo que vai ter recessão. Então, o governo, para poder se contrapor a isso, tem que ter um mega programa de investimento, grandes ações, entendeu? Tem que pôr dinheiro em circulação. Então, o que nós vamos fazer? Vamos achar que é bom ter recessão? O mercado vai achar bom recessão? Claro que o mercado também não quer recessão. Então, tem que ser uma política ofensiva do Estado brasileiro, para a gente não ter recessão esse ano, ofensiva. Então, além de todos esses projetos, programas que o presidente está falando e que são compromissos de campanha que ele vai fazer, tem que ter mais investimento, tem que ter mais, tem que ver o que tem nas estatais, mas mesmo do orçamento. Agora não é hora de se preocupar com o fiscal, agora é hora de se preocupar com a vida das pessoas. Você foi muito clara. Na sua opinião, o Roberto Campos Neto tem que pedir para sair. Mas isso é diferente de uma outra possibilidade que em algum momento foi colocada, pelo menos no terreno da suposição, de que o governo trabalharia ativamente para retirá-lo, ou seja, mobilizando no Senado uma saída dele. Isso, você vai me dizer, eu não sou governo, mas do ponto de vista do PT, para colocar no seu domínio, do ponto de vista do PT, isso deveria ser um caminho que o governo deveria seguir? Olha, eu acho que quando não dá certo, não tem resultado, ele tem que sair. Aliás, a lei prevê isso, né? Se ele não dá resultado, tem que sair. Qual é o resultado que ele está dando? Vai ter que ser uma decisão do Senado ou dele? É uma decisão do presidente da República e tem que ser votada chancelada pelo Senado. Ou dele pedir para sair, como você falou. Eu acho que seria mais fácil. Para ele, para nós, para todo mundo, para o Brasil. Se ele ficar e continuar não entregando resultado, eu acho que tem que submeter ao Senado, tem que articular qual é o problema. As coisas não são imexíveis, sabe? Há um medo disso, de falar do tema, do Banco Central, do presidente do Banco Central. Onde é que está o problema? Não deu certo, sai. E eu acho que o Senado da República tem responsabilidade com o país, tem que fazer uma discussão. Pode ser que hoje, se a gente for fazer discussão, não tenha maioria, mas na política tudo muda. Naquela semana que ele deu entrevista para o Roda Viva, ele fez uma grande inflexão pública numa tentativa de criar um ambiente mais favorável para ele junto ao governo. Veja, nós não precisamos de um presidente de Banco Central que faça política. Nós precisamos de um presidente de Banco Central que dê resultado.
Então, se ele quer dar resultado, é baixando a taxa de juros. E aí não é para agradar o governo, não. É pelo país, é pelo povo brasileiro, é pelo emprego que a gente tem que gerar, é pelo desenvolvimento. Hoje nós não temos investimento privado. Por que o investidor vai fazer um investimento se a taxa de retorno dele chega a ser menor do que a remuneração que ele ganha em título público? Não tem lógica. É óbvio que está todo mundo guardando seu capital, protegendo o capital. Não tem nem como cobrar das pessoas isso. Então, se ele quer um reposicionamento, ele acena que vai baixar a taxa de juros. É o que ele pode fazer de melhor para esse país. Quando você fala ter mais investimento da estatal, isso passa obrigatoriamente pela Petrobras. Passa. O ex-senador João Paulo Prates pensa dessa maneira também. Eu espero que pense, ele está lá para isso. Ele foi colocado na Petrobras para cumprir a entrega de um projeto. Que, aliás, a Petrobras foi central na nossa discussão de campanha. Você lembra disso? O preço dos combustíveis, o PPI, que é a Política de Paridade Internacional, os investimentos que pararam, esses dividendos que são absurdos, indecentes. Isso tudo tem que mudar. Não se governa a Petrobras, só com a presidência precisa do Conselho. E no Conselho, nesse momento, tem uma discussão muito grande, que é os nomes que o João Paulo Prates havia defendido estão sendo colocados de lado em nome de indicações do Centrão. O Ministério das Minas e Energia, na noite de anteontem, trocou os nomes e colocou nomes indicados pelo Centrão. Alguns desses nomes que pensam de maneira completamente diferente do que você está descrevendo, de que deveria ser a missão da estatal e que é a forma que o João Paulo Prates pensa também. Eu penso que os indicados do governo têm que seguir governo. Isso vai ser um problema do ministro Alexandre da Silveira. Quem tem que entregar resultado é ele. Ele é o ministro de Minas e Energia. Ele não pode colocar um conselheiro que seja contra o que o presidente falou na campanha. Estelionato eleitoral. Não pode, não. Entendeu? Não vai ser um ministro que vai fazer isso. Nós temos que ser firmes. Nós dissemos na campanha, o presidente disse que ia mudar a política de preço da Petrobras. Não tem por que ter essa política de dolarização. Não tem por que pagar esses dividendos. Você sabe que em 2 anos são 280 bilhões pagos em dividendos. 280 bilhões. Quantos investidores tem a Petrobras? 800 mil? 900 mil? Isso é um tapa na cara de mais de 200 milhões de brasileiros que pagam gasolina alta, que pagam diesel alto para colocar dividendo, colocar lucro. Está errado. Está errado. Ninguém está dizendo que não tem que ganhar. Tem que ser remunerado, mas não desse jeito. Isso é escorchante. Então, tem que mudar. Quem for para a Petrobras, do Conselho, da diretoria, tem que saber isso. Ganhou um presidente da República que falou isso na sua campanha. Não pode continuar uma política dessa. É extorsiva. E se a gente tiver combustível barato, a gente tem mais competitividade. Isso tem impacto no processo inflacionário. Que, aliás, nós não estamos numa espiral inflacionária, mas tem impacto no processo inflacionário. Então, sabe, no preço das coisas. Então, tem que mudar.